Olá, saudações desse seu coração maravilhoso. Bom, hoje eu vou falar sobre níveis de narcisismo. No vídeo anterior, que é um vídeo que compõe essa série, a gente está fazendo aqui uma série, né, sobre narcisismo e elementos da caracterologia haitiana, aqui para a gente ter mais conhecimento sobre essas instâncias psíquicas, né, com base no corpo. E aí tem o primeiro vídeo que é Ecos do Narcisismo, se você achar relevante. É um vídeo que a gente está aqui se esforçando para fazer, né? Eu, no caso, estou me esforçando aqui para trazer um conteúdo relevante aqui para esse canal, né? Nesse sentido. Agora eu me coloco aqui no lugar de aprendiz, tá? Então, não repara. Então é o seguinte, eu vou me basear aqui nos princípios da epistemologia haitiana, né? Sobretudo de Alexander Lowen. Alexander Lowen foi um seguidor, né, do William Reich, que foi, digamos, um grande pensador, um grande seguidor de Freud, né? Ele era médico, psiquiatra, e que desenvolveu uma técnica muito específica, muito pessoal, né, que é a análise do caráter e a vegetoterapia, e também tem uns trabalhos com hormônio. E um dos seus seguidores foi o Alexander Lowen, que é considerado um neo-Reichiano, porque ele tem, a partir do pensamento de Reich, ele desenvolveu outros elementos que a gente vai falar aqui nessa sequência desses vídeos aqui. Tem já alguns vídeos que eu falo aqui no canal, que você pode procurar, uns mais antigos, mas aí agora a gente vai fazer vai pegar alguns elementos novos aqui, né? E aí hoje a gente vai falar sobre os graus de narcisismo. Você pode perguntar, como assim grau de narcisismo? Né? Inclusive, no vídeo anterior eu falei sobre o mito de Narciso, né? De onde vem esse nome, narcisismo, né? Essa origem, né? Está pautada, né? No pensamento grego, né? Inclusive a gente faz até uma crítica, né? Por que a gente está falando só dessa ótica, quando tem outras óticas, mas a gente vai utilizar aqui o termo narcisismo porque é o que mais digamos, exemplifica sobretudo a natureza. E aqui a gente está para juntar, para fazer, como diz o Antônio Bispo, fazer confluências de pensamentos, né? Embora o Antônio Bispo é bem radical nesse sentido. Né? Bom, enfim, que níveis são esses? Que graus? Como é que pode? Como assim? O Lowen, ele traz assim, 5 níveis, né, de narcisismo. Ou poderia se chamar de categorias, né? Que são o caráter fálico narcisista, o caráter narcisista, a personalidade de fronteira, a personalidade psicopática e a personalidade paranoide. Lembrando aqui, quando a gente fala sempre aqui em caráter, em termos haitianos, a gente está falando naquele contexto moral. A gente não está falando aqui se a pessoa é boa, se a pessoa é má, se a pessoa tem caráter, não tem caráter. Não, a gente está falando aqui numa marca, de uma forma de defesa que a pessoa desenvolveu para existir, para proteger seu ego, né? E de uma certa forma ela poder encontrar soluções para existir, né? E aí ela traz uma marca que tem digamos, uma mancha, né? Eu diria, uma influência dos níveis de graus traumáticos que ela passou, sobretudo na infância, da infância para a adolescência, né? Da barriga da mãe para a adolescência. E a gente vai ter vídeos que a gente vai falar aqui especificamente de traços caracterológicos, né? E aí a gente, então assim, é importante a gente já deixar claro aí o que é essa questão quando a gente está falando de caráter, né? E quando a gente fala também em personalidade, a gente está falando de aspectos ainda mais introspectos, aspectos mais interiores, né? E o caráter também expressa tanto a personalidade quanto o temperamento da pessoa. A gente vai falar isso em outros vídeos, né? Mas eu vou falar, sim, quando se pensa em narcisismo, a pessoa pensa logo numa pessoa que ama muito a si mesma, né? No vídeo passado até a gente falou sobre isso. Não é bem assim, é até o contrário. É a pessoa que tem um nível, né, de narcisismo. Claro, todo mundo tem um narcisismo, tá super presente nessa sociedade, de uma certa forma. Ele pode ter uma natureza benéfica, né, se for num grau moderado, um grau leve, né, se a pessoa usa aquilo ali para se defender, para
reconhecer seus valores. Agora, também a gente não vai confundir orgulho com narcisismo, né? É diferente. Orgulho é uma coisa que é diferente, é outra natureza, né? Mas a gente vai falar aqui sobre uma pessoa, né, que basicamente, dependendo do grau, ela vai cada vez mais se dificultando uma alteridade, ou seja, ela cada vez mais fica mais distante de perceber o outro. Ela vê o mundo a partir do seu umbigo, né, do seu olho, né, da sua visão de mundo, né? Ou seja, é como se ela se visse a partir de si mesma, né? E quanto mais acelerado e quanto mais influências traumáticas que essa pessoa obteve no passado, isso tem mais chance de se desenvolver, ter um potencial maior que possa desenvolver de acordo também com as circunstâncias às quais essa pessoa também esteja inserida, né? O universo, né? Porque o narcisismo, como pontua o Lowen, não é uma coisa de origem biológica, ninguém nasce narcisista. É toda uma sociedade, é toda uma construção, né, cultural que vai fazendo com que você desenvolva, né, essa natureza. E aí, o que é, por exemplo, para a gente começar na sequência, o que é o caráter fálico narcisista? Que também pode ser chamado também de caráter histérico, né? Existe uma versão também histérico e fálico narcisista. O que é? Porque quando se fala em fálico, a gente sempre tem aliás, o Lowen atribuía a questão masculina, né? E o histérico a questão feminina. Agora, o que é masculino e o que é feminino? Inclusive, é uma discussão que a gente pode fazer em outros termos aqui, em questões de gênero. Mas a gente poderia dizer que existe tanto homens fálicos narcisistas como homens histéricos, assim como tem mulheres histéricas e mulheres fálicas também, tá? Então é importante a gente pontuar isso aqui. O que a gente poderia se dizer assim, em linhas gerais? A gente poderia ser uma pessoa que se estruturou, que se organizou como pessoa, com base de uma forma, de uma imagem exagerada sobre si mesmo. Uma pessoa que baseada na sedução, né? Uma pessoa que tem um processo de autoconfiança, que é até um aspecto positivo, tem uma autoconfiança, só que essa autoconfiança é pautada num processo de superioridade. Uma pessoa que se sente superior às outras, né, ela tende a se achar melhor do que os outros. Então, tudo que ela vai fazer na vida tem esse filtro. Cada estrutura dessa, porque é um caráter, né, é uma estrutura caracterológica, é como se fosse um filtro, né, uns óculos que você coloca, tudo que você vê, né, vai ter essa imagem. É como se tivesse um aroma, um cheiro, tudo que você vai cheirar está contaminado com aquilo ali, né? Um som que vai estar, de repente, que tem um ruído que está ali marcando, você ouve tudo a partir daquele ruído. Então, é algo que faz com que a pessoa se distancie do real e a pessoa não enxergue o outro, fique mais voltado para si. Agora, isso tem graus e graus. Agora, o Lowen coloca isso como um nível, um primeiro nível, uma escala, né, de uma estrutura caracterológica que é mais, que constitui a pessoa nesses termos, né? E aí, existe ainda uma coisa, um grau ainda mais elevado, que a gente poderia dizer, uma categoria, que, digamos, intensifica mais ainda esse narcisismo, que é o caráter narcisista. Que é aquela pessoa que, se o fálico narcisista ou a histérica é muito pautada na sedução, que tem uma visão muito exagerada sobre si mesma, o caráter narcisista, uma pessoa que desenvolve já um caráter narcisista, ela é uma pessoa que é simplesmente a melhor das melhores, uma pessoa pautada no poder. Então, tudo que ela tem que fazer, é claro que isso vai ter combinações, né, com coberturas que a gente vai falar aqui. Tem uns vídeos que a gente já fala aqui. Vai ter combinações, né, até de combinações caracterológicas, vai fazer com que essa pessoa, né, desenvolva reações muito pautadas a ser o melhor, ter muita perfeição, tudo tem que ser feito com perfeição. A pessoa tem que ser o melhor das galáxias, ou a melhor das galáxias. Por aí vai. Aquela pessoa muito exagerada e que tudo, não sei se você conhece alguém assim, ou se você é assim, um narcisista, uma pessoa com caráter narcisista, inclusive se vir algo nesse sentido, vai rechaçar e dizer esse cara foi uma bobagem, né? Enfim. Já a personalidade de fronteira, ele é diferente, inclusive poderíamos dizer que nessa gradação está num nível ainda um pouco maior, inclusive, porque ao mesmo tempo essa pessoa
inclusive pode ser até considerada, né, um borderline, que a gente depois vai falar sobre isso aqui, mas a gente poderia dizer que é a pessoa que é muito pautada no conflito, né, uma pessoa que vive muito essa coisa do sucesso, de ser muito para frente, né, de ter essas mesmas características, né, de ser o melhor das melhores, mas só que essa pessoa, ela se vê às vezes em frente a um fracasso. Então, às vezes ela desenvolve, né, uma estrutura que às vezes manipula, que às vezes tem ali, sei lá, uma obsessão compulsiva, onde ela quer tudo perfeitinho e tal, mas ao mesmo tempo ela sabe que pode fracassar. Então essas pessoas às vezes ficam numa fronteira, às vezes ela é totalmente diferente com a dor alheia e ao mesmo tempo ela sente demais, não a dor alheia, a sua própria dor, que ela sente medo de fracassar. Então essas pessoas às vezes têm um perigo, né? Às vezes estão num linear perigoso, mas até de, né, desenvolver algo mais, que a gente vai falar aqui mais para frente, algumas questões psiquiátricas até mais sérias, né? Se bem que eu não sou psiquiatra, né? Estou falando aqui como um terapeuta aprendiz, né? Então, a personalidade psicopática, você vê que quando se fala em personalidade, você está falando de algo ainda mais profundo, é algo mais de dentro, algo da intimidade, mais profundo ainda. Que é aquela pessoa que é mais. É aquela que está num grau ainda maior de indiferença com as outras pessoas. É aquela pessoa que, não sei se conhece, você já ouviu aquela pessoa que, às vezes, para se sobressair, você tem que diminuir outra pessoa? Alguns chamam isso até de mais-valia psicológica, né? Porque você se vale, você se projeta humilhando o outro. É aquela pessoa que gosta de humilhar, que gosta de como é que se diz? Prejudicar. E muitas vezes, aí nesse caso, que é uma coisa ainda um nível mais elevado, essa pessoa pode, inclusive, estar sujeita, né, a mentir, para tirar vantagem, a roubar. Essa coisa do charlatanismo, de você inventar coisas, né? Que a gente vê, inclusive, hoje, esse fenômeno a gente tem visto aqui muito claramente, né? E aí eu acho que é importante a gente ver com relação na política, né? Esse fenômeno que a gente vê, né, do fascismo, do neofascismo, né, que é uma discussão ampla, acho que não cabe a gente falar aqui, mas a gente pode ver que só existe esses elementos se tiver uma base narcísica. Porque o que representa, sobretudo, o fascismo, o nazismo, essas teorias, né, eugenísticas, né? O que elas rezam? Que há uma superioridade de uma raça, há uma superioridade de eu sobre você, porque eu sou de uma classe tal, então eu sou melhor do que você, então eu vou lhe enganar, eu vou enganar você, eu vou criar teorias para lhe enganar, né? Ou seja, então é um nível muito perigoso, porque essas pessoas, inclusive, podem chegar a níveis, dependendo do grau mesmo, de psicopatia mesmo, chegar a manipular de uma forma muito agressiva até realmente se transformar mesmo, é um transtorno, porque vai depender do grau, pode se transformar num transtorno de personalidade grave, né? Porque você cada vez mais vai se distanciando da alteridade. Né? Você vai e da empatia, né? Você vai ficando cada vez mais voltado para si mesmo e você pode nutrir isso com uma série de fantasias. A gente tem visto isso aí, sobretudo nesse fenômeno da política que aconteceu no Brasil ultimamente. Né? E no mundo, a gente vê que é no mundo todo que é isso que a gente chama hoje de extrema-direita. Que as pessoas, claramente, eu falo isso aqui eu posso lhe garantir, que tem histórias. O que faz uma pessoa numa pandemia e contra as medidas protetivas? Você mentir para as pessoas, né, com relação ao tratamento. Então, ou seja, só pode ser, né? Claro, não estou julgando pessoas específicas, mas é nesse sentido, é só um exemplo, né, para você poder enxergar, né? O que faz a pessoa se sentir o outro, quando você vê essa questão do racismo, né? O que faz você se perceber, você achar que por conta de um fenótipo, você se achar melhor do que o outro? Porque, claro, tem todo um contexto que a gente já falou no vídeo anterior, que é o contexto da colonização, que é pautada nesse narcisismo. Né? A gente depois vai tentar desenvolver, eu sei que isso é bem complexo. Né? Vou ter que fazer um outro vídeo sobre essa relação, vou tentar fazer, vou me esforçar aqui, não sei se vai dar certo. Né? Mas é nesse sentido. A gente está estruturado numa sociedade que vai estimular o narcisismo, não tem jeito.
né? Então, é perigoso quando você chega num contexto que se desenvolve uma personalidade psicopática. E ainda, digamos, um nível ainda mais intenso, né, que já quase na fronteira mesmo, do transtorno mesmo, ou transtorno, que é a personalidade paranoide. É aquela pessoa que, inclusive, claro que essas camadas podem se interligar, mas podemos dizer de uma forma categórica que são as pessoas que estão ali, que vivem naquele estado de perseguição, que ela acha que as pessoas estão sempre olhando para ela, que está sendo todo mundo vendo, que todo mundo olha para ela, que ela é o centro do mundo. Então, até mesmo as coisas e aí a fantasia entra na história, a história de você criar toda uma narrativa de conspiração, né? E como o outro não basicamente não inexiste, essa pessoa pode chegar, inclusive, até mesmo né, dependendo, né, se tiver uma base psicopática, até mesmo de cometer crimes. Você vê o que faz uma pessoa em pleno dia de Natal, aqui um exemplo, né? Em pleno Natal, a pessoa ter projetos, né? Não estou julgando essa pessoa específica, mas assim, óbvio que o que chama a atenção? Você jogar uma bomba, explodir uma bomba num aeroporto de uma cidade em pleno, né, véspera de Natal. Né, gente? Então, assim, é uma coisa complicada. Né, claro que aqui eu já estou falando do aspecto psicopático, é que me veio agora. Mas, enfim, essas coisas se mesclam muito, elas ficam dançando entre uma e outra ali, né? Mas, digamos que a personalidade paranoide ainda ela acelera, digamos que é um grau ainda mais elevado de narcisismo, né, que está ali já na zona do transtorno mesmo, que faz com que a pessoa se sinta perseguida e aí tudo estão fazendo contra ela, tudo é um complô, tudo é uma conspiração e que você é o centro, que todo mundo está olhando para ela e por aí vai, né? Nos próximos vídeos a gente vai tentar fazer uma ligação com relação a essas questões, tentando sempre fazer um link com as questões sociais, fazer um link também com essas questões de relações raciais, que são muito importantes porque a gente vive numa sociedade pautada, que foi criada, que foi construída com essa imagem, com o narcisismo, inclusive, que ele tem uma natureza muito ligada também a uma estrutura que a gente poderia dizer masoquista. Inclusive tem uma pensadora que desenvolve, que é a Márcia Tibur, ela tem um trabalho sobre isso, ela tem feito uma pesquisa sobre isso. É outro, digamos, elemento também que constitui, né, essa natureza do masoquismo. Mas a gente tem que estudar isso para que a gente possa falar com mais propriedade sobre esse assunto aqui, né? Mas que é um elemento muito marcante aqui, que faz com que as pessoas aqui nesse país falem em patriotismo, mas quando venera tudo que é de fora, que vende tudo que é do país, que é tudo menos voltado para uma noção de unidade, num contexto de coletividade, é tudo pautado no individual, não é? Então, ou seja, o narcisismo encontra um solo perfeito nessa euforia, nessa lógica do individual, que, dependendo dos graus, né, de cada indivíduo e da construção social, cultural qual essa pessoa esteja inserida, né, que isso possa aflorar. É claro que se você vive numa sociedade em que isso não tem, digamos, essas bases para se desenvolver, é claro que isso pode ficar ali latente, né? Mas quando vai abrindo, alguém chega lá e vai abrindo isso aí, então vai trazendo de dentro essas estruturas e elas são retroalimentadas, né? Sei que é uma discussão ampla, né? Bem delicada, mas fica aí essa tentativa, não sei se é o suficiente, é o que eu sei até agora, tá, gente? Estou aqui tentando aprender junto aqui com você, sujeito a transformar, me diga aí, me deixa a sua opinião, o que é que você acha sobre esse assunto, né? Agora, na verdade, eu sugiro que você estude, que você leia o livro do Narcisismo do Lowy, né, que é um livro muito interessante, que ele aprofunda esse acontecimento e também se aprofunda fazendo cursos, né, estudando aí nesse pensamento haitiano, que eu acho muito importante para a gente se compreender nessa realidade. Então, olha, eu agradeço profundamente você deixar a sua opinião. Se você gostou do vídeo, curta esse vídeo. Se você não curtiu também, vai lá, dá um dislike aí, tá tudo certo também. É sempre bem-vindo aqui. E aí a gente vai trabalhando isso aqui ao longo dos vídeos, tá bom? Então, olha, saudações. Também, se você achar que é relevante, compartilha com alguém que você acha que é relevante, tá bom? Então, um grande abraço, muita luz e a gente vai se falando no próximo vídeo.
Aí, aguarda aí que a gente vai trazer outro vídeo dessa série. Valeu! Uhul!